Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer esse low fade com apenas 2 pentes. Acompanha. Bom, quem me acompanha sabe das 3 etapas e a primeira é organização. Vamos começar molhando esse cabelo para a gente fazer a famosa divisão ferradura. E nesse caso, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer de um lado só. Logo, só a metade da ferradura aí. E aí, para uma boa visão, para a gente executar um corte legal, eu costumo deixar o cliente mais ou menos na altura do meu peito, tá bom? E eu vou começar aí com o pente de número 3. Vou fazer a minha primeira marca ali, até a recessão baixa, preservando toda a aresta. O que constitui o low fade é justamente a preservação de uma aresta maior. E dessa forma fica bem pouca área do cabelo raspada. E essa primeira marca, que a gente pode chamar de base, de referência, ela tem que formar esse arco bem certinho. Então, por mais que você perca um pouquinho de tempo, logo no começo, façam esse arco de maneira perfeita, porque se ficar defeito, você vai precisar voltar depois para consertar. E isso que vai fazer você perder tempo, tá bom? Então eu começo raspando aí com o pente 3, preservando bastante a aresta, deixando bem simétrico dos dois lados e sempre alinhando o cabelo com o pente. Como eu falei no início, um barbeiro tem que ter sempre 2 ferramentas na mão. E aí você vai seguindo dessa forma, fazendo o movimento C, o movimento onde você puxa um pouco mais a máquina para fora, para gerar um degrau bem marcado, um degrau bem visível. E o pente também ele serve para ir limitando até onde você pode subir com a máquina, tá bom? E agora do pente 3 eu vou pular para o pente 1. Olha só, completamente fora do padrão, olha esse degrau. Do pente 1 para o pente 3, observem só como que eu vou tirar esse degrau. Falei lá no comecinho da aula que é complicado tirar um degrau grande assim. Geralmente tem que ir descendo aos poucos, dá 3 para 2, dá 2 para 1,5, dá 1,5 para 1. Porém eu disse também que existe uma posição em que você põe a máquina que você consegue aumentar a medida dela sem mudar o pente. E a posição vai ser essa aí, olha só, eu vou inclinar ela um pouco mais, eu vou aumentar a angulação. E eu subi a alavanca da 1 para 1,5. Prometi que eu usaria apenas 2 pentes e vão ser apenas esses 2 pentes. Pente 3 e pente 1. Agora aí eu tô passando o pente 1,5, o pente 1 com a alavanca levantada, com a máquina um pouco mais inclinada, com a angulação dela um pouco mais aberta. Tô usando mais as pontas dela. Atravessou a marquinha, eu puxo a máquina. Atravessou a marquinha, eu puxo a máquina. Dessa forma você não sobe o degrau, você vai removendo ele aos pouquinhos, com bastante paciência. E agora eu retorno a angulação dela. Então vamos lá, recapitulando. Eu passei a 3, passei o pente 1, gerou uma marca da 1 para 3, tirei com 1,5, fazendo a movimentação com uma angulação mais aberta, voltei a angulação dela agora e estou usando o pente 1,5 ainda, porém com a angulação dela um pouco mais fechada, tá vendo? E aí nessa angulação um pouco mais fechada, como eu disse, ela tira um pouco mais, tá? Agora eu estou usando a 1,25, por quê? Sobrou um degrau que ficou entre a 1 e a 1,5, matemática. Medida entre 1 e 1,5, 1,25. E agora que é o segredo, sem pente nenhum. Vou pegar a máquina e vou fazer a primeira marca da 0. Low fade, então eu vou fazer bem baixinho, respeitando bastante área ali, que a gente vai precisar de bastante área para fazer a conexão da 0 para 1. E faço só a marquinha da 0.
Ficou esse degrauzão e agora vou levantar a alavanca. Posso chamar de zero alta ou posso chamar matematicamente, correto falando, de meio. Essa medida meio, que fica entre a 0 e a 1. Estou fazendo com a angulação convencional primeiro, então eu estou gerando mais duas marcas. A marquinha que vai ficar entre 0 e meio e a marquinha que vai ficar entre a meio e a 1. E agora eu vou lá naquela marca de cima primeiro, que ficou entre a meio e a 1. Matematicamente falando, seria 0,75. Mas se eu simplesmente levantar a angulação dela, da forma como vocês estão vendo, eu já consigo alcançar essa medida. Então eu não preciso ficar trocando os pentes, que me faz perder um pouquinho de tempo. Já conecto a meio na 1, usando a 0,75, mas sem modificar os pentes. Repito, apenas com uma angulação um pouco mais aberta, eu consigo alcançar essa medida sem me fazer ter que trocar o pente toda hora. Isso faz a gente ganhar bastante tempo no dia a dia, aquela correria da barbearia. E agora qual marquinha que sobrou? A marquinha entre a 0 e a meio, matemática, 0,25. Deixo a alavanca intermediária, uso mais a pontinha da máquina e vou com bastante paciência tirando essa marquinha. Sobrou um detalhezinho ou outro, eu gosto de usar sempre a pontinha, assim eu não corro o risco de subir a marca. E agora para essa marca que sobrou, ou melhor, esse restante de cabelo que sobrou, como eu disse, abaixo da 0 vai ter outras medidas. Nesse caso, vamos finalizar com a máquina de acabamento. Ela clareia um pouquinho mais do que a 0. Então, eu limpo todo o restante que sobrou. Deixei mais como referência mesmo, para a gente ter uma noção de até aonde começou a 0. E nunca se esqueçam, cliente sempre limpo. Com a mesma maquininha de acabamento, a gente acerta o pezinho, assim o corte fica mais aceso. Ele dá um acabamento mais legal e acende o corte. Você já consegue ver caso haja algum defeitinho. Agora, meus amigos, vou tirar um pouquinho de peso dessa aresta, tá? Eu vou usar a parte fina do pente. A parte fina do pente consegue alinhar melhor o cabelo, tá? A parte larga, o cabelo fica andando um pouquinho. Então, assim, só pontinha, tesoura e pente paralelos e levantando sempre. Só pontinha que tem que sair. Agora, só para deixar tudo bem texturizado, sem marca nenhuma, sem correr o risco de crescer com marca,
A gente usa aí um pentinho de detalhe e uma tesoura de passadeira. O que ela vai fazer? Ela vai praticamente unir os fios, tá? Uma vez que você desfia os fios, você não consegue ver começo e nem fim. Ele fica tudo uma coisa homogênea, uma coisa só. Nesse caso aí, só no finalzinho, tá bom? Não adianta usar esse pentinho, essa tesoura para tirar degrau, tá? A tesoura, ela só vem para dar aquele remate, aquele acabamentozinho final ali. Se tiver uma marca um pouco mais grotesca, tem que ser com tesoura lisa. E agora eu vou começar a conexão de topo e lateral através das arestas. Arestas, a área de conexão, ela serve para recepcionar esse cabelo. Percebam que quando eu penteio o topo por cima da lateral, ele sobrepõe a aresta. Ela fica toda por cima da aresta, cobrindo ela. De primeira pode até ficar legal, mas depois o cabelo vai começar a crescer com essa parte mais inchada. A aresta provavelmente vai se pronunciar mais. Então quando eu puxo, eu jogo por cima do dedo, eu enxergo a minha aresta ali pro lado de baixo. E o de cima eu tiro. Então esses aí são os excedentes, tá? A minha medida base, no caso a aresta, tá ali por baixo. E eu penteio o topo por cima do meu dedo, deixando como referência a aresta e tiro só o excedente, assim eu gero uma conexão bem legal. E eu previno um crescimento zoado desse cabelo, com certeza ele vai crescer bem proporcional, só de tirar só esses detalhezinhos assim. Então esse aí foi mais um tutorial, mais um detalhezinho aí para o nosso curso. Eu agradeço muito quem tem assistido, quem se inscreveu no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma força pra gente aí, tá bom? É bem complicado o começo, mas estamos firme. Obrigado, Deus abençoe a todos.